Gente, para quem não me conhece, meu nome é Silvana. Eu fui casada há 38 anos, hoje eu sou viúva e tenho 3 lindos filhos. Em 2005, eu tentei suicídio. Por quê? Porque eu achava que a vida não estava dando certo, eu achava que meu esposo não me amava, eu achava que a primeira filha que eu perdi, na verdade eu falo que eu gerei um anjo para Deus, né? Nasceu normal de 9 meses, com 20 dias, 1 mês e 20 dias, ela foi para a glória. E eu tentei cometer suicídio, porque eu falava assim, gente, eu já não tenho mais a minha filha, no qual eu programei para ser a primogênita, né? Que eu só queria ter uma filha. Meu esposo trabalhava no sistema penitenciário, ele trabalhou por 33 anos, ele era diretor da Taliba Nogueira, ele não tinha o discernimento e também não tinha o conhecimento da palavra. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor, porque eu me batizei, aceitei Jesus com 9 anos e me batizei com 17, casei com 18. Já comecei errado, né? Casei muito nova. E o meu esposo, por não ter o discernimento da palavra de Deus, ele tratava a mim e a minha família com indiferença. Ele achava que o homem não podia falar eu te amo, porque ele estaria se humilhando. Então a palavra amor, carinho e afeto, nós não tínhamos dentro de casa. Isso até ele conhecer Jesus, depois ele foi transformado. Tá? Então naquela época eu não me sentia amada. Ele me tratava como se fosse uma sentenciada, digamos assim, sabe? Com palavras, com agressões físicas, verbais. Então eu achava que a vida já não tinha mais sentido. Então eu tentei suicídio. Não tem aquela ponte da rodoviária nova, lá em cima, bem grandona, que passa os carros lá que vai para Líquides da Cunha? 8 horas da noite eu sentei naquela ponte, olhei para baixo, e aqui tem grama. Eu fui arrastando aonde tinha um asfalto, porque eu falei, se eu cair, passa um carro, já acaba com tudo, né? Do nada, não tinha ninguém naquela ponte, passou um ônibus, eu lembro que a ponte balançou, e eu ali, sentada com as pernas pro lado de fora. Apareceu um homem alto, tinha acho que uns 1,90 m, negro, não consegui ver o rosto dele até hoje, eu falo, Deus, me revela quem é para eu agradecer. Colocou a mão no meu ombro e falou assim, moça, o que você está fazendo? Aí eu fiz assim, falei, me deixa. E comecei a chorar. Ele começou a falar algumas coisas para mim que eu também não lembro, mas me trouxe uma paz tão grande que eu parecia que eu tinha sido trasladada. Daquela ponte, eu fui parar lá perto da rodoviária, já, quando eu assim, dei por mim. E aí eu falei, onde você mora? Ele falou, para lá. E foi embora com uma bicicleta. E isso já fazem mais de 20 anos. E eu não consigo entender quem era aquele homem. Eu falei, Deus, era um anjo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. No mesmo ano de 2005, eu sofri uma queda numa empresa que eu prestava serviço e trinquei a 3ª vértebra da coluna lombar. Não pude operar e nem engessar. Eu tinha que andar de bengala, muleta, ou um colete com hastes de ferro nas costas. Foi um sofrimento horrível. Hoje, hérnia de disco, eu tenho umas 4. Bico de papagaio, um aviário. Tem bursite trocandérica. Bursite aguda, bursite crônica nos ombros, uma âncora no ombro esquerdo. Já operei da tenossinovite de Kelvin, já operei do túnel de carpo nas 2 mãos, epicondilite no cotovelo, desgaste nos joelhos. Eu tenho desvio de vértebra já de grau 1, que é para colocar um pino. Eu não quero colocar, porque eu falei, nossa, quando meu esposo estava vivo, eu não operei da coluna, vou operar agora sozinha. Tenho 3 cirurgias que eu já estou adiando. Eu tenho tantos problemas ósseos que vocês não têm noção, e a medicina fala que não consegue entender como uma pessoa consegue ter tudo isso. Hoje eu faço tratamento com o médico da dor, de tanto tomar morfina, o meu fígado já está pedindo socorro, sabe? Então é assim, quando eu fui consagrada ao Ministério Desperta Débora em março, quando a Dirlene mandou uma mensagem para mim, depois ela me ligou, Silvana, há 10 anos eu oro na Bethesda para abrir um ministério chamado Desperta Débora. E assim que eu orei hoje, Deus me trouxe você nitidamente na minha frente. Então eu queria falar, antes dela terminar de falar, eu falei, eu aceito, porque já é chegado o tempo. Deus fez muitas coisas na minha vida, só que de março para cá,
quando mexe com a minha saúde, a minha estrutura cai. De março para cá, eu tive 3 AVC isquêmico. Em julho, eu tive 2. Meu lado direito paralisou, minha boca, meu olho, meu braço, minha perna. Eu fiquei 8 horas, por 2 vezes, em menos de 15 dias no hospital. Aí começou a voltar ao normal, minha pressão estava 19. O médico falou, olha, você não vai poder dirigir, porque você pode ter outro AVC a qualquer momento. Nós vamos fazer ressonância, tomografia e algumas baterias de exame para entender o que estava acontecendo. Até então, era só problemas ósseos, né? E fui detectada em 2018 com um suposto tumor no cérebro, porque tinha dado o mesmo problema, tipo um AVC. Eu fui para o hospital e o médico fez uma ressonância e falou, olha, ela tem um suposto tumor no cérebro. Minhas filhas não me falaram nada desse tumor. Com 15 dias, eu fui num outro médico para fazer um outro exame, o tumor já havia desaparecido. Mas nesse dia que eu passei mal, que eu fiz uma tomografia, que o médico falou que era um suposto tumor, estava tendo um congresso na nossa igreja de missionários. Quem ia preparar o café da manhã para os missionários? Eu. Aí Satanás não quer que a gente caminhe na presença de Deus. Ele faz de tudo para tentar tirar você dos caminhos, porque ele sabe que a vitória já é certa, porque no final de Apocalipse você vai entender que a vitória já é nossa. Em agosto, um dia depois do Dia dos Pais, eu acordei com uma forte dor de cabeça, o meu olho inchado e uma mancha roxa no braço. E segunda-feira nós tínhamos a reunião do Desperta Débora na nossa igreja. Só um minutinho. Tomo tanto remédio que a boca fica seca, a saliva. Aí eu acordei daquele jeito, falei, Deus, eu preciso ir no banco, atualizar uma coisa do meu celular, porque eu não consigo pagar minhas contas, não sei o que aconteceu, mudança de celular, você tem que configurar algumas coisas. Hoje tem o Desperta Débora 3 horas, que naquela época era à tarde. Eu acordei desse jeito, não estou entendendo o que aconteceu, mas o médico já havia me proibido de dirigir. A guia já estava liberada. Eu falei, Deus, me perdoa, mas eu vou pegar o carro aqui, vou aqui rapidinho em Hortolândia, pego a guia que está liberada, vou no banco, faço as coisas e depois eu vou correr atrás para ver o que está acontecendo com esse meu olho. E vazava um líquido amarelo horrível, parecia um dordólio, uma coisa estranha. Aí eu cheguei em casa, era 10 horas, eu nunca fui uma mulher de acordar cedo, porque as medicações que eu tomo, infelizmente, faz com que meu corpo fica tão relaxado que eu não acordo de manhã, muito cedo, eu acordo tarde. Graças a Deus também, já acordei tanto tempo cedo, porque eu trabalhei muito nessa vida. E aí, aquele dia eu acordei cedo, mas acordei desse jeito. Aí eu peguei o carro, desobediente ao que o médico falou, peguei o carro, peguei a guia médica, configurei meu celular para pagar minhas contas. Cheguei em casa, aí o meu olho já fechando mais ainda, eu não conseguia enxergar e estava ficando difícil. Eu vesti a camiseta, essa camiseta aqui eu vesti, coloquei a calça, liguei para o Dr. Paulo Signorelli na Andrade de Neves, falei, tem como me atender? Aconteceu isso. Ele falou, Silvana, nós não temos vaga assim, né? A agenda já está lotada, mas se você não se importar de esperar umas 2 horas, aqui não é um pronto-socorro, mas eu te atendo, porque você é minha paciente. Tá bom, doutor. Liguei para minha filha, tirei uma foto, aconteceu isso. Ela falou, mãe, não sai de casa. Eu, ai meu Deus, vou apanhar, porque eu já tinha saído. Não sai de casa que eu estou indo agora de Uber, eu vou levar você para o médico. Tá bom. E eu lá já, a cabeça não dói. É uma coisa que parece estar pressionando o seu crânio por dentro. E aí minha filha, enquanto ela estava no meu carro me levando lá para o oftalmo, eu falei, eu fiz isso. Ela, mãe do céu, a senhora está não sei o que e tal. Eu já puxando minha orelha. Eu falei, gente, estou virando filha agora, tá? Meus filhos da cara puxando de orelha, vocês não têm noção. E aí eu fui. Aí fiquei esperando, e a cabeça doendo. E eu preocupada com a reunião. Eu já tinha marcado a reunião, depois eu tinha cancelado a reunião do Desperta Débora, em questão de meia hora antes de sair de casa. Aí o médico me chamou, o Dr. Paulo foi lá, examinou meus olhos, saí da mesa de exame, vem para a mesa dele. Volta aqui de novo, Silvana. Aí 3 vezes ele fez isso. Na 3ª vez, ele pegou um papel e falou para minha filha, leva a tua mãe agora para o pronto-socorro, que ela está tendo outro AVC. Gente, foi a conta de eu virar as costas da sala dele para a recepção, eu já não enxergava mais, esse lado aqui todo caiu. A minha voz parecia que eu tinha um ovo, eu não conseguia falar, entendeu?
Foi horrível. As pessoas que estavam do meu lado, aí eu olhei assim, tinha uma mulher chorando, eu procurando a minha filha e não conseguia depois. E aí eu não conseguia ter mais movimento. Aí o médico me levou, colocou na cadeira. Eu fiquei 4 dias na UTI. Fizeram ressonância na minha cabeça novamente, fizeram tomografia, fizeram o exame da carótida e fiz uma punção lombar. É horrível. O médico falou assim, vai doer bastante. Falei, eu sou tolerante à dor, né? E aí fez tudo, só que em 12 horas eu não podia levantar. Mas o enfermeiro, acho que não leu direito lá a minha prescrição, me levou para ir para o banheiro e a moça falou, sabia que ela não podia levantar? Aí naquela noite eu senti tanta dor nas costas, eu já tinha na verdade, né? Aí eu não sabia se era minhas dores do passado ou se era o problema da pulsão. Por que eu estou falando isso? O que te move? Deus, o que me move é fazer a tua vontade. Sabe, pode acontecer o que for na nossa vida, nós temos que adorar a Deus em todo o tempo. Meu casamento foi restaurado, meu esposo aceitou Jesus, porque meu casamento quase eu divorciei na época, meu esposo aceitou Jesus, os meus 3 filhos, eu nunca apresentei em igreja católica, porque eu falei que eles não iam fazer a mesma coisa que eu fiz. Na igreja católica, minha mãe me levava para o centro de Umbanda, minha tia Valquíria me levava para a igreja batista. Minha vida era desse jeito. Até que definitivamente eu entendi o que era para mim, o que Deus tinha na minha vida. Eu acabei aceitando Jesus com 9 anos e me batizei com 17. Então hoje, os meus 3 filhos servem ao Senhor. O meu filho mais novo, de 28 anos, está um pouco afastado. Por quê? Um pouco não, totalmente. Porque desde quando meu esposo faleceu, ele não aceitou. Meu esposo nós pegamos Covid em 2021. A minha família estava preocupada comigo porque eu também tenho um enfisema pulmonar estagnado. Porque antes de eu me converter, eu bebia, não cachaça, tá, gente? Eu bebia e fumava muito eu fumava. Fumava assim, se eu estava com um house na boca, enquanto o house não acabava, eu não parava de fumar. Então eu fumava 2, 3 cigarros. E isso, eu estava sendo escravizada por Satanás. Então assim, minha vida virou do avesso. E depois que tudo começou a se acertar, depois que eu vi qual era o propósito de Deus na minha vida, meu esposo aceitou Jesus, começou a tratar a gente super bem em casa, e os meus filhos todos estão caminhando nos caminhos do Senhor. Em 2021 a gente pegou Covid. Só que o meu esposo Durão, há 5 anos atrás, antes de 2021, ele tinha um problema no coração. Nós não sabíamos. Ele era hipertenso, não tomava remédio para hipertensão. Desculpa até, irmãos. Ele achava que o homem ficava mais fraco e não tomava remédio para hipertensão. Eu falava, filho, vamos comigo no médico, eu vou passar no cardiologista, aí você passa. Ele chegava lá, o médico, tudo bem com o senhor? Não, estou bem, estou bala. Como está bala, meu filho? Você está, né, com problema assim, sua pressão? Resumo, meu esposo foi descoberto um problema no coração, ele tinha que fazer uma correção da válvula. Porém, no carro ele falou para mim, ninguém vai abrir meu peito. Falei, filho, é uma correção, faz a cirurgia, corrige essa válvula, quando chegar os nossos netos, vida que segue, você vai estar bem. Aí em 2021 a gente pegou Covid, todo mundo preocupada comigo por conta do meu histórico, a médica já me receitou azitromicina por conta dessa questão do pulmão, e eu fiquei 10 dias ruim. E meu esposo estava com Covid, se perguntava para ele se ele estava bem, ele falava que estava, ele disfarçava, na verdade, os sintomas para cuidar de mim. E eu falei, Deus, eu não pensei que meu esposo fosse me amar tanto como ele me amou. Os últimos 3 anos de vida dele foi surreal. Vocês não têm noção, quem conhece, né, Dina? Meu esposo, ele já estava preparado quando Deus levou. E aí, eu estava ruim no quarto, tossindo, não conseguia falar, a voz estava embargada por conta da Covid, você não consegue respirar, você vai... E aquilo trava, você não respira, o ar não desce até o seu pulmão. Aí eu falei, eu quero uma oração. Aí a minha filha, que é enfermeira, estava cuidando da gente, ela falou assim, vamos orar. Aí meu esposo falou assim, vamos orar aqui na sala. Ela falou, não, o Espírito Santo está mandando orar lá no quarto. Aí ela foi lá no quarto, sem máscara. Ela já tinha pego Covid há 1 ano atrás, mas Deus guardou ela e meu genro. Foi ela, meu genro e meu esposo. Deram as mãos e começaram a orar. E eu já estava assim, não estava conseguindo respirar já. E eles morrendo de medo de me levar para o hospital. Eu não cheguei para o hospital nenhuma vez. Só fui a primeira vez para tomar as medicações. Aí quem conhece o Dr. Manuel Jatobá, que é médico e pastor da Assembleia de Deus, de americano, ele ficava monitorando a nossa saúde. E deu um coquetel de remédios para a gente tomar. Eu tomei tanto antibiótico que a minha boca chegou a encher de ferida por dentro. E aí minha filha, na hora, soltou da mão do meu esposo,
foi lá na cama, ajoelhou na cama, assim, em cima da cama, porque eu estava deitada, pôs a mão nas minhas costas, no meu pulmão e começou começou a falar os termos lá médicos da medicina lá do pulmão, de ventosa, não sei o que, e começou a expulsar em nome de Jesus. Eu comecei a tossir, eu fui arrastando na cama e vomitei. Eu vomitei um líquido transparente, parecia um gel, uma cola. Segundo ele, estava um cheiro horrível, insuportável no quarto. Eu não senti esse cheiro. A minha filha falou: mãe, a senhora deve ter vomitado o Covid. Por quê? A senhora, há 2 horas atrás, a senhora comeu 2 pacotinhos de torrada, mesmo sem sentir sabor, a gente era obrigado a comer por conta dos remédios. 2 pacotinhos de torrada. Eu amava, eu e meu esposo, comer ovo quente de manhã, meio mole. Eu tinha comido 2 ovos, 2 pacotinhos de torrada pequeno, 1 copo de Danone e uma xícara de café. Eu não vomitei nada daquilo que eu comi, nem a gosma do estômago eu vomitei. E aí eu olhei assim, meu chão era claro, não dava para ver onde estava o negócio, aquele líquido estranho. E aí eu falei pro meu esposo, com a voz fraca, fala para a Jaqueline trazer um pano, um cloro. Eu trabalhei em hospital, a gente sabe como é que faz a asepsia do lugar. Aí meu esposo falou assim: não, deixa que eu vou limpar. E eu questionei a Deus quando Deus levou meu esposo, porque uma vez no carro eu estava cantando Deus de promessa, Deus de milagre. Eu falei: Deus, cadê o teu milagre que eu não vi? Porque levou meu esposo. Aí Deus falou assim para mim: não cabe a você saber dos meus desígnios. Deus não me dava tapa, ele vinha com voadora. Sério, bateu com os 2 pés assim, pá, eu, ai Deus, perdão, e comecei a chorar. 28 dias meu esposo ficou entubado. A partir daquele dia que eu vomitei, eu fui curada. À tarde eu estava lavando no banheiro, tem fotos, vídeo de eu lavando no banheiro. Aí meu esposo começou a ficar debilitado. E ele tinha medo de nos deixar. Meu esposo cuidou de mim de um jeito que foi assim, sobrenatural. E eu cobrava a Deus, falava: Deus, o senhor não falou que a gente ia envelhecer junto e ele ia cuidar de mim? Aí Deus falou assim: quem foi que limpou o vômito lá no quarto? Sabe assim, sabe, gente? A gente às vezes quer questionar Deus sobre as coisas, mas a gente não entende que existe um tempo para todas as coisas. E aí meu esposo foi internado, ficou 28 dias entubado e nós orando, 28 dias a igreja orando, intercedendo. A oração de justo pode muitos seus efeitos. Mas, Eva, que seja feita a vontade de Deus. No sábado, na véspera do meu esposo falecer, eu peguei a Bíblia e falei assim: Jaqueline, a minha filha mais velha, a minha oração hoje foi: Senhor, que seja feita a tua vontade. Ela: mãe, pelo amor de Deus, eu não estou preparada para fazer essa oração. Falei: eu estou. No domingo meu esposo faleceu. Só que antes disso, dia 20 de abril, quem faleceu? Meu pai. 5 dias depois, quem faleceu? Meu esposo. 6 meses depois, a minha filha perde um bebê. E eu falava: Deus, eu não entendo. Às vezes eu me sentia como Jó, sabe? Perdia tudo, que a saúde... Gente, se você não tem saúde, você não tem nada. Você pensa que não tem nada. Mas, Eva, o que tu fazes é real. O que manda é isso aqui. Quando eu saí do hospital, que eu fiquei 4 dias na UTI, 1 dia no quarto, 5 dias, eu ia atravessar a rua em frente ao condomínio, eu tinha medo. Passou um carro no cruzamento, ele parou: pode passar. O moço: você não vai sair do lugar não, né? E comecei a chorar. Eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Eu comecei a ficar com medo. Aí na hora eu falava: Deus, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado, eu não aceito isso para a minha vida. E comecei, nos primeiros, acho que 10 dias, eu fui para a igreja. Logo em seguida, né, teve um culto, eu tive alta na sexta, no domingo eu estava na igreja. Eu estava tão debilitada que as irmãs tinham que me pegar pelo braço e me levar até o carro, porque meu filho estava dirigindo para me buscar. Então, assim, se tudo que... Lógico que a gente tem que ser obediente à medicina, tá? Porque Deus não deu o dom de inteligência para os médicos à toa. E tudo que o pessoal falava: você não vai conseguir andar, você não vai conseguir, você corre risco de ter outro AVC. E eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça, sabe? Eu falava: Deus, eu não vou mais viver. Aí depois eu comecei a chorar, falava: Deus... No 3º dia na UTI, eu falei para a Andréia, semana passada, eu orei a Deus e falei: Deus, tanta coisa que a gente faz achando que está fazendo bem, mas Deus fala que não é pela obra, né? E eu falei: o que tu queres da minha vida? Porque eu não morri em 2021, não morri em 2005, e agora eu estou aqui na UTI e ninguém sabe o que está acontecendo. Eu tentei fugir da UTI, pra vocês terem uma ideia. Na verdade, não fugir, eu estava com tanta dor aquele dia
que eu chamava o enfermeiro não vinha, estava todo mundo entubado, era a única lúcida lá. O enfermeiro não aparecia, eu não tinha mais noção do horário, porque eu estava numa ala que eu tinha um relógio na minha frente, eu tinha noção que era dia ou noite. Depois me transferiram para um lugar, porque já tinham morrido 3 pessoas na minha frente, e eu ficava nervosa. Teve um homem que ele tinha acabado de ter sido alta do hospital. Dali a pouco todo mundo, parou, coisa assim, Rosa. Saiu todo mundo correndo, o homem tinha acabado de ter alta, ele tinha tomado banho para a família buscar, o homem infartou e morreu. Então assim, Deus, se essa não é minha hora, eu fiz igual o rei Ezequias. Eu virei minha cabeça e comecei a chorar e orar a Deus. Falei, Deus, então me tira daqui, se é para fazer a tua obra. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, o que te move? Fazer a sua vontade. Mas por que eu não estou conseguindo fazer a sua vontade? O que está acontecendo? O pastor Jean falou assim, Silvana, você está mexendo numa área que Satanás não quer. Mães que oram pelos seus filhos, mães que buscam pelos seus filhos. Mas eu falei para a Andréia, antes dos filhos, nós temos que estar fortalecida. Nós não podemos ser Déboras doentes. Então vamos tratar nós primeiro, porque eu também não estou bem. Às vezes quando Deus coloca um propósito no seu coração, às vezes você tem uma luta espiritual tão grande, que até o seu físico é abatido. E hoje, gente, eu estou aqui para contar para vocês tudo isso. Tem lá os exames, tem lá os laudos. Era para eu tomar remédio, topiramato e Dianox, até fevereiro para a cabeça. Que lá no papel estava escrito que o meu crânio estava sofrendo pressão. Eu não podia fazer nenhum tipo de exercício físico, porque senão minha pressão subia e poderia dar um piripaque do Chaves. Né? Que é o meu filho que falava piripaque do Chaves, que entortava só um lado. Vai fazer 15 dias, o médico me liberou para dirigir. Fui no médico sexta-feira passada. Eu fui sozinha, porque já estava dirigindo, né? Que gostoso. Aí cheguei lá, conversei com ele, Dr. Paulo, 2 neuro, muito bem conceituado aqui em Campinas. Falei, Dr. Paulo, já passaram 45 dias que o senhor suspendeu aquela medicação, que era para tomar até fevereiro. Ele falou, querida, você não tem mais nada, pode ir embora, vida que segue, amém? Porque assim, se você for colocar na sua cabeça os problemas que você tem, você não vai conseguir, sabe? Então, o que te move nesse dia, o que te move, sabe, na tua casa? É pelos teus filhos? É pelo teu esposo? Continua orando, gente. A oração não é em vão. Eu orei 10 anos pela conversão do meu esposo. 10 anos. Chegou uma época que eu acabei cansando. Mas foi quando eu cansei, que eu achei que Deus não estava trabalhando, Deus estava no silêncio. Aí meu esposo se converteu, a minha casa foi toda ganha para Cristo, através dele depois. E o versículo que me tomou para orar para vocês essa noite, nesse dia, 1 João 5,14. Abram aí rapidinho que já estou terminando. E aí eu sempre faço um esboço, tá, gente? Porque às vezes de madrugada, minha filha uma vez me pegou lendo com óculos de sol, de madrugada, porque esse óculos tinha grau. E para não acordar meu esposo na época, eu peguei o óculos, que estava, o primeiro óculos estava na fita do escuro, catei, coloquei, e fui para a cozinha. Eu estava enxergando porque tinha grau, e comecei a escrever o que Deus estava falando, porque normalmente eu anoto, porque senão eu esqueço. Aí minha filha... Você está parecendo Chico Xavier, mãe? Que negócio é esse? Eu estava de cabeça abaixo, de óculos escuros, escrevendo, está psicografando. Eu falei, não, filha, é que eu não vi que era o óculos de sol. Aí eu fui, troquei o óculos. Aí Deus me levou a 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que vamos obter os pedidos que lhes temos feito. Amém? Então, a nossa oração ela é atendida. Ah, mas irmã, eu estou numa prova, já faz 10 anos que eu estou numa prova. Irmã, nenhum crente fica mais de 1 ano numa prova. Se você passar de 1 ano na prova, em prova, tem alguma coisa errada. Pode ter sido uma má escolha sua, uma decisão que você tomou. Porque quando você está na escola, em menos de 1 ano, você faz prova e passa de ano. Então, um crente não pode ficar mais de 1 ano em prova. Então, às vezes, são consequências das nossas escolhas. Entendeu? Então, se a gente não souber escolher e entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, a oração do Pai Nosso não vai servir. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Vamos abrir lá, Lucas. Levanta, igreja, vamos ficar em pé. Levanta, meus irmãos, vamos agitar. O Espírito Santo está falando e a gente está tão quietinha, né?
Ah, gente, eu não anotei. A oração do Pai Nosso, vamos lá. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, seja o vosso nome. Venha a nós, seja feita. Não entendi. E por que às vezes você ora e fala, Deus, eu quero que seja feito assim, eu quero que seja feito daquela forma. O porquê você fala que alguém tem que te pedir perdão e você não pede perdão, mesmo você não ter sido feito nada. Eu passei tantos anos em luta no meu casamento, que eu achava que a obrigação era meu esposo me pedir perdão. Mas na verdade, eu que tinha que perdoar. Sabe? Existem certas coisas na nossa vida que se você não liberar perdão, mas foi o meu cunhado que não fala comigo. Foi meu filho que me afrontou. E se você não pedir perdão para aquela pessoa que te afrontou, de nada vai resolver. O que te move aqui, sabe? Abre o teu coração e, sabe, puxa assim, no seu discernimento, nos seus pensamentos, o que te move aqui. Tá chovendo, não vou para a igreja. Hoje não está chovendo. A casa não está cheia. Mas o Espírito Santo está aqui. Vocês têm que entender que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E que tem que ser feita a vontade de Deus na nossa vida. Então eu chorei aquele dia na UTI e falei, Deus, eis-me aqui. Me dê pelo menos mais 15 anos, igual o Senhor fez com Ezequias. Hoje eu estou estudando coreano. Estou com o coração voltado de ir para a Coreia. Porque quando desperta a Débora, né, nasceu lá, eu falei, Deus, será que é isso que tu queres para a minha vida? Eu deixei de fazer missões, porque meu marido tinha ciúmes da minha adoração. Ele deixava eu ir. Eu ia na Cracolândia, ali perto do Jockey Club, de madrugada eu, a Grace, Luiz Carlos, o pastor Wagner, meu esposo não ia. Ele nunca me acompanhava. Primeiro que ele falava, como eu trabalhei no sistema, muitos me conhecem, então, só que ele não gostava. Eu chegava em casa, ele ficava bravo, ele estava bicudo, ele falava, pode ir, mas eu chegava em casa, ele estava bravo. Quando eu fiz missões na África, que eu fiquei 10 dias, 2 dias antes de eu viajar, ele falou assim para mim, quando você voltar a gente conversa. Falei, matou meu chamado. Mas você tem que entender que você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Ser submissa, sim, obedecer, sim. Mas a salvação individual, gente, sabe? A minha filha chegou a conversar isso com meu esposo. Pai, infelizmente o senhor está impedindo a mãe de muitas coisas na fé. Falei, Deus, foi para isso que o senhor levou meu esposo? Ele já estava pronto. Porque eu tinha certeza que se eu tivesse morrido aquele dia, eu não estava pronta. Eu ia para o inferno. Por quê? Faltava liberar perdão. Eu pedi perdão para uma pessoa no qual Deus me usou para falar com ela, e essa pessoa depois nunca mais conversou comigo direito na igreja, e me ignorou na igreja. E aí fazendo terapia, a última terapia que eu já tive alta, tá, gente? Você é doida? Não, não sou doida. Mas a medicina pediu para eu passar para o psicólogo, psiquiatra, né? Aí fui 2 vezes no psiquiatra e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei, eu não posso falar sobre a minha saúde, que eu choro, minhas filhas falam que eu estou doente, né? Então assim, chorar é normal, gente, chora. Sabe, chorar é você pôr para fora aquela dor que está doendo aqui dentro. Fecha os teus olhos. Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para te dizer, Pai, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nós não sabemos quais são os Teus planos nas nossas vidas, mas nós temos certeza, Papai, que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Nós sabemos que é um tempo para todas as coisas, mas estamos aqui, Senhor, com sol, com chuva, nós estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. E a Tua palavra fala que o Senhor está atrás, à procura de verdadeiros adoradores. Nós, como mãe, como Débras, como homens de coragem, nós estamos aqui orando e intercedendo a favor desses irmãos, Papai. E vamos orar principalmente para aquelas pessoas que não puderam vir. Não adianta uma casa cheia se você tiver com o coração vazio. Não adianta você vir buscar algo de Deus se o seu coração está vazio. Não adianta você tentar fazer algo para Deus se você não pediu perdão. Às vezes tem alguns ministérios na igreja que não flui por conta disso. Porque a gente acha que quem tem que pedir perdão é aquela pessoa que nos machucou.
Mas nesse momento, Deus está pedindo para você rasgar o teu coração. Então rasga o teu coração, minha irmã. Ora, quer gritar, grita, quer sapatear, sapateia, quer dançar, dance. O Espírito Santo dá esse livre-arbítrio pra gente, essa vontade que você tem de fazer as coisas, faça. A minha filha que vai ministrar depois da palestra, ela tem um dom de dança. O rei Davi dançou. Quando viram ela dançando na igreja pela primeira vez, algumas pessoas ficam meio assim, sabe? Mas você, quando vê aquela pessoa dançando no Espírito, ou como eu vi a Eva sorrindo no Espírito, gente, é surreal. Deus, mais uma vez, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, então dizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui, Papai, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Deus, fala em nossos corações, como o Senhor tem falado comigo, fala ao coração das irmãs neste momento. E mais uma vez eu te peço, nos dê discernimento, sabedoria e entendimento para podermos lidar com as situações do dia a dia. Que Satanás não tem poder e nem autoridade para dominar a nossa vida, porque a Tua palavra fala que o Senhor deu poder e autoridade a nós, que somos filhas de Deus, herdeiras e co-herdeiros em Cristo Jesus. Queremos Te dar toda a honra e toda a glória, Papai. Então recebe esse louvor e essa adoração, Papai, que vamos entoar a Ti neste momento. Que seja feita, Papai, a Tua vontade nas nossas vidas. Eu oro e agradeço, Papai, em nome de Jesus. Amém.